militar especial, justamente a pedido das repúblicas que a Rússia reconheceu como sendo independentes da Ucrânia, nomeadamente Donetsk e também a região de Donetsk, como disse, que eram separatistas e agora são para a Rússia regiões independentes da Ucrânia e que agora vem a acirrar ainda mais a tensão entre a Rússia e o resto do Ocidente. Vamos então começar por ver uma matéria que faz menção justamente à informação que dá conta dos acontecimentos da madrugada e princípio da manhã desta quinta-feira. A cidade de Kiev acordou hoje ao som de sirenes. Era o anúncio da invasão russa à Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores do país confirmou que a Rússia lançou uma invasão em larga escala e está a atacar cidades com armamento pesado. Explosões foram ouvidas em Kiev, Kharkiv, Odessa e outras cidades ucranianas. O ataque, segundo especialistas, foi lançado a partir da Rússia e da Bielorrússia. A mídia ucraniana relata ataques com foguetes a instalações militares em todo o país e disse que as tropas russas desembarcaram nas cidades portuárias de Odessa e Mariupol, no sul. O Ministério do Interior ucraniano diz que os primeiros ataques resultaram em 8 mortes e 11 feridos. Uma mulher e uma criança ficaram feridas na região de Konopot, onde um carro se incendiou. Na cidade de Podolsky, na região de Odessa, há 7 mortes, 7 feridos e 19 desaparecidos como resultado do bombardeio. Na cidade de Mariupol, região de Donetsk, há 1 morto e 2 feridos. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou logo pela manhã uma operação militar na Ucrânia, num pronunciamento surpresa na televisão estatal. O líder russo alertou outros países que qualquer tentativa de interferir na ação russa levaria a consequências nunca vistas. O presidente ucraniano divulgou um emocionante discurso em vídeo pedindo aos russos que não apoiem uma grande guerra na Europa. Volodymyr Zelensky aconselhou ainda os ucranianos a não saírem de casa e declarou a lei marcial em todo o país. Ao lado da Ucrânia chegam notícias sobre o abate de um helicóptero e 5 caças bombardeiros. Esta matéria que nos chega a partir das várias cadeias internacionais, portanto, esse resumo sobre o que está a marcar amanhã desta quinta-feira e que está a agitar as relações diplomáticas um pouco por todo o mundo. Entretanto, as reações não se fizeram esperar. Na Europa, vários líderes já fizeram pronunciamentos quanto a esta posição da Rússia e depois do pronunciamento de Vladimir Putin, era já quase 5 da manhã na Rússia, entretanto, madrugada ainda nos Estados Unidos da América, o presidente Joe Biden fez também uma comunicação. A tão temida invasão da Rússia à Ucrânia começou. Nem os esforços diplomáticos, nem as duras sanções impostas à Rússia foram suficientes para dar marcha atrás ao plano de Vladimir Putin de invadir a Ucrânia. No momento em que as tropas russas começaram a entrar em territórios ucranianos que foram declarados independentes pelo presidente russo, o caos aumenta com a decisão de Vladimir Putin de realizar o que ele chama de uma operação militar especial na Ucrânia e ordenou que as forças russas protegessem a população, exigindo que as forças ucranianas deponham as suas armas. Vladimir Putin disse ainda que toda a responsabilidade pelo derramamento de sangue estará na consciência do regime dominante na Ucrânia. Após o anúncio do presidente russo, Joe Biden não tardou e respondeu emitindo um comunicado dizendo que as orações de todo o mundo estão com o povo da Ucrânia nesta noite, que sofre com um ataque não provocado e injustificado das tropas militares russas. O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. A Rússia, sozinha, é responsável pela morte e destruição que este ataque trará e os Estados Unidos e os seus aliados e parceiros responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia. Lê-se no comunicado. Joe Biden disse ainda que estará a monitorar a situação a partir da Casa Branca e irá reunir-se com os seus colegas do G7 pela manhã.
Falarei com o povo americano para anunciar as outras consequências que os Estados Unidos e os nossos aliados e parceiros imporão à Rússia por este ato desnecessário de agressão contra a Ucrânia e a paz e segurança global. Também iremos coordenar com os nossos aliados da OTAN para assegurar uma resposta forte e unida que impeça qualquer agressão contra a aliança. Joe Biden finalizou dizendo que ele e a primeira-dama Jill Biden oram pelo corajoso e orgulhoso povo da Ucrânia. Lê-se na nota. Washington, D.C., Ariana Vraz, Mário Vitória, Giovanni Costa, Nurit Pierce, para a TPA. A primeira reação da administração norte-americana, assinada pelo presidente Joe Biden, aqui trazida pela nossa colega Ariana Vraz, a partir de Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos da América. E como não se pode, como aliás é de esperar, vamos então fazer uma análise muito breve sobre estes acontecimentos que estão a marcar esta quinta-feira e certamente vão marcar os próximos dias a nível da diplomacia internacional. Vamos então fazer alguma conexão aos nossos habituais comentadores aqui da TPA, nomeadamente o professor Matias Pires, que nos fala de Luanda. Professor, muito bom dia e bem-vindo a essa emissão especial, e também o Wellington Calazans, que nos fala a partir de Estocolmo. E é justamente pelo Wellington que vamos começar. Wellington, o maior temor neste preciso momento é justamente na Europa. Qual é a conversa que se tem a nível das pessoas aí? Vemos imagens que nos chegam de Kiev. Portanto, há uma avalanche de tentativa de saída das pessoas da capital ucraniana, apesar do governo ucraniano apelar à calma. E também vários governos europeus estão nesse momento reunidos para depois fazerem uma reunião mais alargada e também ao final do dia de hoje emitirem um comunicado conjunto sobre as posições a tomar na decorrência destes acontecimentos. Wellington. Bom dia, David. Bom dia, professor Matias, e a você assistindo à televisão pública de Angola. David, aqui na Europa há um misto de revolta, né? Natural que toda provocação militar tenha essa consequência, e também de incertezas. Aqui se debate muito qual a disposição de Vladimir Putin a invadir outros países, não só a Ucrânia. Já estamos debatendo nesses termos. É importante informar o nosso público que toda a reivindicação russa se deu a partir de acordos que foram firmados com a extinção da antiga União Soviética, de não expansão ao leste europeu, e Vladimir Putin, somente agora, com a Rússia já fortalecida, inclusive militarmente, passou a exigir. Perdão. Wellington, estamos a ouvi-lo, faz favor. Certo. Recebi um som muito forte aqui agora. E esse não cumprimento na interpretação de Vladimir Putin foi a grande causa para que todas as tentativas diplomáticas fossem esgotadas e culminasse com esse episódio da madrugada de hoje, onde a Ucrânia tem sido praticamente ocupada pelos russos, e as notícias, e temos que tomar muito cuidado com as informações, David, porque existe uma guerra de propaganda nesse momento muito grande, as informações não são precisas, mas o que percebemos nas emissões em direto de diferentes órgãos que estão presentes no local é que existe uma calmaria nesse momento. E os russos estão divulgando que as forças aéreas ucranianas já foram dominadas. Então, é preciso tomar cuidado para que possamos informar da melhor maneira possível o nosso público. O certo é que ninguém sabe quantos mortos e quantos feridos já foram registrados até aqui. O Wellington é jornalista, justamente especialista em estratégia de comunicação. O que se fala agora é de uma guerra híbrida, ao contrário das chamadas guerras convencionais em que a gente conhece os meios a empregar. Híbrida justamente pelo formato que ela assume, justamente com esta informação e contra-informação, e também pela propaganda que se faz. Temos as Forças Armadas Russas com o seu site no ar a fazer constantes atualizações, quase que minuto a minuto, a desmentir as notícias que chegam de Kiev. A Rússia diz que não perdeu qualquer helicóptero e qualquer avião.
ao contrário, terá abatido 2 aviões de guerra da Ucrânia. Diz que as forças ucranianas renderam-se sem qualquer resistência. Os drones de vigilância fornecidos pela Turquia também foram dominados, ao passo que os aliados da NATO ou da OTAN, se assim se pode dizer, passam uma outra informação. Como é que o mundo, nós, o resto do mundo, portanto, que estamos um pouco distante desse cenário real que vocês têm aí na Europa, podemos então fazer a leitura destes acontecimentos em função dos vários comunicados que chegam dos 4 cantos do mundo? David, a sua pergunta é uma informação importante para que todos os setores da comunicação social nos países africanos fiquem atentos para quando forem cobrados por liberdade de imprensa e por outras exigências do que chamam de civilização ocidental, eles possam lembrar do que está acontecendo no que você chamou de guerra híbrida. A guerra híbrida não começou hoje, David, ela começou antes desses ataques. A guerra híbrida se deu por um bombardeio de informações dos 2 lados e que deixou a opinião pública mundial totalmente desinformada. Houve propaganda de guerra, e essa propaganda de guerra, como você colocou com precisão, ela persiste e tem que ser desmentida tanto de um lado como do outro e em tempo real, porque o que mais precisamos nesse momento é do diálogo. E eu sempre disse aqui ao nosso público que não haveria guerra. Eu ainda não considero essa ação militar da Rússia na Ucrânia uma guerra, porque pelos números informados, David, são menos pessoas morrendo do que estava acontecendo nas fronteiras quando semanas anteriores estavam acontecendo ataques por parte de algumas, vamos chamar assim, de alguns grupos insurgentes lá da Ucrânia. Então, é preciso que a sua pergunta seja transformada num ponto de interrogação em cada cidadão que está acompanhando essa transmissão, para que ele tenha a verdadeira noção exata daquilo que é a responsabilidade editorial de um órgão de comunicação social. Existe muita propaganda em todos eles, é preciso fazer um filtro e muito cuidado com as mentiras nas redes sociais. Obrigado, Wellington, por este primeiro contacto. Vamos então ouvir agora o professor Matias Pires. Professor, acontecimentos vão surgindo a cada momento. Neste momento temos a informação de que a Ucrânia já pediu para acionar o artigo número 4, portanto, do Pacto da NATO, e também atitude semelhante teve a Moldávia, que ao que podemos apurar é que este pacto não é para já para que a NATO faça uma intervenção militar nestes países, enquanto membros, mas que então se faça uma reflexão profunda sobre que atitude tomar num momento como este. O que é que se espera deste acionar do artigo número 4 da NATO por parte da Polónia e também da Moldávia, sendo que a Ucrânia, não sendo membro da NATO, não pode fazer qualquer apelo à NATO diretamente, mas o presidente Zelensky, há coisa de 30 minutos, fez um novo comunicado tendo pedido uma aliança mundial contra Vladimir Putin, depois de anunciar também o corte de relações diplomáticas com o país vizinho. Bom dia, David. Bom dia, Wellington, e aos telespectadores da TPA que nos assistem. Estamos a viver um momento negativo para a humanidade, porque se é verdade que a anarquia internacional é a ordem do sistema internacional, esta anarquia vai remeter-nos para o facto de que, num quadro em que não há um poder superior entre os Estados soberanos, reina o princípio da autoajuda. E no princípio da autoajuda, cada Estado luta com as suas capacidades. Professor, vou interrompê-lo por um instante. Justamente é este princípio também que foi alegado por Vladimir Putin para esta operação. Diz que Donetsk e Lugansk, regiões que ele reconheceu como independentes, portanto, pediram esta ajuda da Rússia. Exatamente, eu ia chegar aí, porque quando a Rússia reconhece Donetsk e Lugansk, a Rússia, em princípio, não podemos olhar só para a propaganda ocidental que violou o direito internacional, mas o ato de reconhecimento da soberania de um Estado é um ato unilateral. Tanto todos os Estados soberanos não precisam do agremar de um terceiro Estado para eles reconhecerem quem quer que seja. Os Estados Unidos, por exemplo,
os telespectadores hão de lembrar-se, esperaram 18 anos para reconhecer o Estado soberano de Angola e nada lhes aconteceu. E com esse reconhecimento, esses Estados reconhecidos pela Rússia, embora sejam reivindicados como parte do território ucraniano, podem acionar o artigo 51 da Carta das Nações Unidas para pedirem auxílio militar da Rússia, e aí a Rússia estaria em território ucraniano se quisermos ser mais rigorosos. Mas essa questão do pedido do auxílio da OTAN é muito complexo, desde logo porque a Ucrânia, como disse o David, não é membro da OTAN. E o famoso artigo 5º, que em palavras simples significa dizer que atacar um Estado membro é ataque contra todos os Estados NATO e, portanto, todos devem, em bloco, defender o Estado atacado. Não se aplica. E esse é um erro que o presidente Zelensky cometeu do ponto de vista da estratégia. Aliás, neste momento, a Rússia, do ponto de vista estratégico, está muito à frente, porque a NATO tem dificuldade por ser um bloco em que, do ponto de vista policêntrico, cada Estado-membro tem os seus próprios interesses. E os Estados Unidos, que usam essa NATO, sua cortina de defesa adiantada, foi fazendo um blefe, e agora que começam a surgir os primeiros sinais de maior envergadura da Rússia, respondem com sanções. Já não estamos na era de sanções, porque a partir do momento em que a Rússia fez esses ataques cirúrgicos para neutralizar algumas capacidades da Ucrânia, os seus aliados, tanto aliados da Ucrânia, deviam ter uma posição mais afirmativa. Mas nós temos estado a reiterar que os Estados Unidos nunca enfrentaram diretamente a Rússia. Eles sabem a implicação que isso teria. Seria mesmo a consumação da Terceira Guerra Mundial, com danos muito catastróficos de dimensão incalculável. Por outro lado, é importante também aqui sublinhar que os Estados Unidos, enquanto no fim da Guerra Fria o Bloco do Leste desfez o Pacto de Varsóvia, os americanos conservaram a NATO. E agora vamos ver se tanto, professor, os americanos não só conservaram a NATO, como, portanto, alargaram a própria organização, porque tem hoje 30 membros. Exatamente. Tanto começaram a penetrar, a levar a NATO na zona de influência da Rússia, e a Rússia sentindo-se ameaçada. Portanto, o último patamar foi justamente essa pretensão de incluir também a Ucrânia na NATO, daí termos esse quadro nebuloso que o mundo assiste hoje. E portanto, esta zona que configura esta cortina de defesa avançada, tanto dos americanos como da Rússia, é, portanto, o local onde agora se desenvolve entre estas duas potências uma guerra por procuração, se assim se pode dizer. Claro, uma guerra por evitando o enfrentamento direto entre ambos, mas criando ali uma zona onde as discussões acontecem. Uma guerra por procuração, porque há sempre essas guerras periféricas para a disputa da hegemonia mundial. Entretanto, vamos ver que mesmo as Nações Unidas, neste momento, não podem fazer nada, estão bloqueadas, porque as Nações Unidas representam a ordem dos vencedores da Segunda Guerra. E qualquer tentativa de as Nações Unidas levarem a cabo alguma resolução vai encontrar bloqueio ou veto, quer da Rússia ou dos Estados Unidos, dependendo da tendência em que ele se inclinar. Professor, esta tensão já dura mais de 2 meses, pelo menos, e nos últimos 45 dias tivemos a presença de cerca de 150 mil soldados russos naquela região fronteiriça com a Ucrânia, a partir das próprias regiões de Luhansk e Donetsk e também pela Bielorrússia.
e além de que as discussões foram decorrendo e no preciso momento em que a Rússia anunciava a retirada das tropas daquela região, tendo dito que tinham acabado os exercícios militares, entrou em cena um terceiro player que foi justamente a China. A China que também em instantes já fez um comunicado apelando a entendimento entre as partes, mas apontando o dedo acusador aos Estados Unidos, tendo dito que Washington é quem terá esticado demais a corda. Sim, mas a China, em caso de guerra, a China ganha muito. Ganha porque não vai fazer o esforço logístico e financeiro que a guerra exige, e perante o confronto eventual entre a Rússia e os Estados Unidos, ainda que de forma indireta, a China beneficia, até porque eventualmente o gás da Rússia poderá ser desviado do mercado europeu para o mercado chinês. Por outro lado, é importante aqui também acentuar que quando muitos estavam a celebrar a eventual retirada de forças russas, nós alertamos que não se podia interpretar como uma retirada, mas sim como uma manobra militar, uma manobra estratégica. E o futuro provou que nós tínhamos razão em considerar aquele movimento como uma manobra. Portanto, e o que vemos é que estas sanções, a Rússia preparou-se para suportá-las ao detalhe, de tal sorte que, como o David sabe, a Rússia tem uma matriz econômica própria e o seu próprio mercado interno dá alguma robustez, tem reservas, e a União Europeia, os Estados da União Europeia, estão perplexos porque não encontram uma saída imediata para a eventualidade de não receberem o gás russo, apesar das sanções. Mesmo a própria Ucrânia, por causa de alguns gasodutos que passavam pelo território ucraniano, beneficiava-se desse repartilhado. Mas é evidente que nesse quadro que nós vivemos, isso não é seguro. Portanto, estamos a viver um momento muito mau, mas acredito que se a Rússia avançar, será seguramente para vencer. Não vejo alguma possibilidade de Zelensky resistir à investida russa, nem o envolvimento direto dos Estados NATO. Professor, aqui estamos ainda no campo das possibilidades, sendo dito se a Rússia avançar. Wellington, volto a si. Neste momento decorrem reuniões dos Conselhos de Segurança de vários países europeus. Portanto, há reunião em Portugal, há reunião em França, há reunião na Alemanha, só para citar estes. Vamos também querer saber qual é a realidade aí da Suécia, e também está reunido neste momento o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esperam-se reuniões do Conselho de Segurança dos Estados Unidos da América, que depois haverá uma reunião do G7 e ao longo do dia vamos então receber vários comunicados, até que por volta das 18 horas Joe Biden volta a fazer um comunicado para o mundo. Aí sim vamos ter um quadro mais atualizado e realista do que poderá advir desta situação que começou nesta madrugada. Entretanto, o professor falava aqui da questão da economia versus sanções. Os países bálticos pedem com urgência a suspensão da Rússia do sistema SWIFT. É crível que isto venha a acontecer? Esta é a primeira questão. A segunda é, há uma febre diplomática, portanto, as várias potências estão numa corrida desenfreada por se chegar a um acordo, e a questão que se coloca agora é, a quando da invasão do Iraque e a quando da invasão da Líbia, que é mais recente, há 10 anos, estamos a falar de intervenções da NATO, não se viu esse desdobramento diplomático. Porquê? Será pelo facto de não se querer uma guerra na Europa? Sendo que ouvimos o secretário-geral da ONU a dizer que este é o pior momento que ele está a viver desde que assumiu o comando da Organização das Nações Unidas, justamente por ser europeu e por não ter conseguido evitar uma invasão, uma guerra na Europa. Olha, David, sabíamos que as sanções, como o professor lembrou muito bem, não iriam surtir efeitos. A Rússia se preparou sim, tem o próprio sistema de transferência internacional bancária, fez inúmeras relações diretas com Índia, China e outros países com moedas locais, ou seja, com a moeda russa ou com a moeda do país parceiro. E
é uma questão econômica. O professor Matias foi muito feliz em um dos programas que apresentamos aqui na televisão pública de Angola, quando ele lembrou que toda guerra é economia, toda guerra é dinheiro. E o preço do petróleo disparou, a vida do europeu, David, vai ser dificultada, porque os derivados já aumentaram os preços substancialmente. Isso vai produzir pressão interna, tanto da população como também das indústrias desses países europeus. Aqui na Suécia há uma preocupação muito grande por causa da proximidade. Eu lembro que a Suécia foi apontada por Vladimir Putin como um dos traços da linha vermelha russa de não adesão à NATO. E isso significa que se a Suécia, que não é membro, mas colabora com a NATO, avançar nesse sentido, poderá também vir a ser alvo. Tudo isso tem que ser medido com muita cautela e tem sido medido com muita cautela pelo governo sueco, que, a despeito das notas que emite em favor da União Europeia, a Suécia tem sido cautelosa na crítica específica sobre a Rússia. Então, David, os países bálticos, certamente pela fragilidade, pela proximidade, estão fazendo esse apelo, mas é importante que, assim como há muito especialista dizendo que a Ucrânia foi conduzida a essa situação, eu faço aqui o alerta sobre a questão dos países bálticos, porque eles são muito frágeis e podem também estar sendo pressionados a fazer esse, vamos chamar de convite, para que forças da NATO sejam instaladas ali, o que para mim seria uma declaração de guerra contra a Rússia, e guerra contra a Rússia ninguém pode fazer, porque senão não teremos edição amanhã aqui do programa. Obrigado, Wellington. Obrigado também ao professor Matias Pires por este momento de análise aos assuntos, ao assunto melhor que está a marcar a atualidade internacional nesta manhã de quinta-feira. Nós vamos continuar a acompanhar o desenrolar deste caso, desta situação, e caso se justifique, poderemos voltar à emissão informativa da TPA para mais uma especial informação, justamente para atualizarmos os nossos telespectadores sobre o desenrolar da situação. Muito obrigado a ambos por este momento aqui nessa especial informação, e a minha despedida é até já, e esperamos que na próxima conexão possa ser então por motivos melhores e que possamos então anunciar um acordo entre as partes envolvidas. Continuação de muito bom dia e voltamos à emissão a qualquer momento. E voltamos também a devolver aos nossos estúdios em Camama, onde está a decorrer o programa Sua Manhã, conduzido pela Edusa Shindekasi. E já sabe, como disse em instantes, caso se justifique, nós voltamos à emissão informativa da TPA para atualizar esta situação que envolve Rússia, Ucrânia, NATO, Europa e os Estados Unidos da América. Podemos voltar a qualquer momento. Edusa, é consigo.